Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 14 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pense bem, viva melhor. Pense na maturidade cristã, seguindo a verdade em amor. Pense na maturidade vista no exercício da responsabilidade individual. Nesse momento, a aplicabilidade dos dons de ensino, que foram mencionados no trecho anterior, está na prática que leva à maturidade cristã, a maturidade do indivíduo, mas também do corpo de Cristo. Gostaria nesse momento de falar de 3 aspectos que envolvem a nossa maturidade cristã. Nesse momento, a primeira palavra que Paulo usa para esse objetivo, quando ele diz cresçamos, isso envolve a maturidade, a palavra auxano, diz respeito ao processo natural, seja de uma criança ou de uma planta. E a metáfora é aplicada à necessidade de crescimento interior de cada cristão. A necessidade de conhecer a doutrina, ou a palavra grega que é didascalia, que envolve o conjunto de ensinos, didascalia, tá? Em 2 João 9, diz que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Aquele que vai além do ensino não tem Deus. O que permanece no ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Muito prático. Se nós desejamos permanecer na presença de Jesus, precisamos prestar atenção aos seus ensinos, à doutrina dos apóstolos, como nós já mencionamos anteriormente. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos saber quem somos. Se nós queremos realmente permanecer na doutrina, precisamos saber quem somos. Qual é a nossa identidade? Em certa ocasião, Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Nós somos discípulos de Jesus e nada mais além disso. Mas os discípulos também foram chamados de cristãos, em Atos 11, 26. Ou seja, os discípulos de Jesus, que são seus seguidores, são parecidos com ele, o nosso amado
Jesus. Nós não vamos inventar nomes para definir nossa identidade, pois esta já foi definida na Escritura. Qualquer outro nome que inventarmos, que dermos a nós, é um desvio da doutrina ou do ensino de Cristo. E a consequência é o que nós lemos em 2 João 9. Quem vai além da doutrina de Cristo ou do seu ensino, não tem Deus. Pode até dizer que tem, mas você está inventando nome de igreja, nome para definir a sua própria identidade, não tem Deus. Em segundo lugar, nós precisamos saber como a igreja funciona e também como ela foi fundada, ou por quem ela foi fundada. Então, a igreja foi fundada por Jesus através dos apóstolos. Mateus 16, 18, Jesus diz: edificarei a minha igreja. Atos capítulo 2, a igreja foi confirmada, fundada através dos apóstolos, usados por Jesus. Jesus é o cabeça, ou seja, aquele que manda, aquele que imprime direção para o corpo, e o restante é servo dele. Ou seja, são todos iguais. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Todos somos servos de Jesus. Não importa o dom que você tem, que eu tenho. Todos nós somos servos. Não somos melhores do que ninguém, nem somos piores. Por isso, Paulo diz: cresçamos naquele, ou cresçamos em tudo, enfatizando tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos descobrir qual a nossa função no corpo. Isso envolve o exercício dos dons. O fato é que todos têm uma função, todos são úteis nas mãos de Deus. E 3 palavras são usadas no verso 16 para enfatizar a importância de cada um. Porque ele vai dizer: todo o corpo bem ajustado. A palavra grega, synarmologel, é um verbo que significa unir inteiramente ou inteiramente unido. Nós trabalhamos com os dons para unir e não para dividir. O discípulo, o cristão, aquele que permanece na palavra, vai agir dessa maneira. Quem age de outro modo só divide, só espalha. Os discípulos não. É interessante também observar que todo esforço é para manter o corpo unido. Há uma palavra muito interessante, simbibadzo. Simbibadzo. Traz a ideia de caminhar junto. Interessante. Os discípulos, eles caminham juntos, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E com o propósito de consolidar a fé, consolidar o corpo de Cristo, para crescer e edificar-se mutuamente. E aí ele diz, pelo auxílio de toda junta, uma palavra também interessante, epiconéria ou epiconeria, que significa que nós fornecemos uns para os outros, por causa de Cristo, todo o suprimento e provisão necessária para edificação. É uma construção, então faz muito sentido o uso daquela palavra. E isso envolve justa cooperação, energeia, que é o ato de trabalhar com eficiência na medida em que cada um realiza a sua função. Ou seja, todos nós temos responsabilidade de usar os dons que Deus nos deu para manter o corpo
unido no mesmo propósito. Ouço algumas pessoas dizerem que estão em determinado lugar porque se sentem bem. Ah, eu vou naquela igreja porque me sinto bem. Ou se identificam com aquele lugar. Mas será que esse é o parâmetro para servirmos a Deus? Eu me sentir bem? Então, se eu me sentir bem numa falsa religião, mesmo descobrindo a verdade, vou permanecer lá só porque me sinto bem? Creio que não, porque você tem sabedoria suficiente para rejeitar a mentira e ficar com a verdade. É por isso que algumas pessoas são levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Porque o parâmetro que tem para servir a Deus não é a verdade, e sim o sentimento. Então preste atenção nisso. O crescimento e a maturidade, como homens e mulheres de Deus, vem quando nós conhecemos a verdade e praticamos a verdade em amor. Mas como fazer isso? Algumas sugestões. Primeiro, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo tem de ser o centro, Cristo tem de ser o alvo. Não é o pregador, não é pastor, não é evangelista, não é ninguém. Cristo é o centro, Cristo é o alvo. Quando o homem é o nosso alvo, somos levados por qualquer vento de doutrina. Consequentemente, não pertencemos a Deus. Segundo, Jesus diz que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns aos outros, em João 13, 34 e 35. Seguir a verdade é colocar em prática o amor de Jesus, que nos deu exemplo para seguirmos os seus passos. Ele amou todas as pessoas, inclusive aqueles que lhes fizeram mal. Portanto, quando alguém lhe causar dano, lembre de Jesus e perdoe o ofensor. Não interrompa sua caminhada com Jesus pela falta de perdão ao ofensor. Deixe-o seguir o seu caminho e continue seguindo Jesus, seguindo a verdade em amor. Terceiro, assuma sua responsabilidade no reino de Deus, no reino de Cristo, para edificação do seu irmão. Não estamos falando de merecimento, mas de reconhecimento da responsabilidade individual, pois o corpo cresce, o corpo edifica-se à medida que cada um realiza a sua função. O principal objetivo da vida do discípulo de Jesus tem de ser crescer e amadurecer na fé, para que quando vier as dificuldades, não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor e por amor a Jesus, continuamos firmados em sua igreja. Portanto, pense bem, viva melhor, pense na maturidade cristã, seguindo a verdade em amor. Pense na maturidade vista no exercício da responsabilidade individual. Pense na maturidade, pensando e vivendo em Jesus. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.